não faça o isolamento acústico da tua janela antes de ver este vídeo aqui. Galera, fica aí até o final que eu vou falar tudo que eu tenho aqui comigo, tudo que eu sei, experiência, a gente trabalha já nesse ramo há alguns anos. Vou falar para vocês todos os fatores aí que altera na hora de você tomar a decisão do que fazer para o isolamento acústico aí da tua janela. Ok? Bom, vamos lá. Então, sempre quando você está querendo fazer o isolamento acústico da janela, na maior parte dos casos é de um ruído externo, ruído aéreo externo que está te interferindo algo do lado interno, tá? Primeiro fator que a gente precisa analisar, como é que está a composição, né, do meu quarto. Eu estou falando o que? De espessura de parede, eu estou falando se o meu quarto ele tem uma laje, se ele é um telhado, eu estou falando da porta. Então, o som, quando ele vai entrar dentro do ambiente, ele vai procurar um monte de lugar para entrar ali. Então, ele vai ter situações que ele vai atravessar a parede, se for uma parede com pouca densidade. Vai ter situação que ele vai entrar pela janela, se for uma janela que tem passagem de ar, se for uma janela fina. Vai ter situação que ele vai entrar, por exemplo, igual aqui é um telhado, é um forrinho de PVC, isso aqui não aguenta nada. Vai ter situação que ele vai entrar aqui por cima, vai ter situação que ele vai entrar pela porta. Então tudo isso que eu comentei são fatores que conduz o som para dentro do quarto. Então quando a gente fala de isolamento acústico em janela, a gente está falando de uma fração do problema, tá? Então se eu pegar a parede onde está a janela e for entender essa parede, essa é a parede que fica de frente para a avenida que eu estou morando, o som vem dali, beleza, então vamos analisar a parede, tá? Então, dependendo de como a tua parede ela foi construída, ela vai conseguir segurar determinados níveis de ruídos aéreos, tá? Se você tiver uma parede mais espessa, mais densa, ela vai isolar mais do que uma parede mais fina, menos densa. Tá bom? Então, de modo geral, básico, né? Vou passar um comparativo que a gente tem aqui dentro do normativo. Uma parede aí de 14 centímetros, rebocada dos dois lados, com aquele tijolinho vazadinho, né? Não sei como é que você chama aí na tua cidade. Tem gente que chama de tijolo de baiano, enfim, aquele que é cheio de buraquinho, né? Então você tem uma parede lá, imagina a composição de 14 centímetros, uma parede daquela vai segurar próximo a uns 40 decibéis. Se eu tenho um barulho de 90 decibéis do lado de fora, ele vai passar pela parede, independente se eu tenho isolamento acústico na janela ou não, tá? Então, nesse ponto, quando eu coloco algum isolamento acústico na janela, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando uma fração do meu problema. Então, possivelmente, se eu tenho uma parede fraca e bastante barulho do lado de fora, eu vou ter que trabalhar na parede também para eu ter um resultado ali dentro do quarto, tá? Então, o que existe hoje, assim, de mais disponível no mercado aí em relação ao isolamento acústico de janela? Tem as famosas cortinas acústicas e tem as janelas aí de janelas sobrepostas, né? Então é importante você saber da cortina acústica quanto que a cortina ela consegue isolar. Essa relação vai estar diretamente relacionado à densidade e à composição da fabricação dessa cortina, quais os materiais ela vai estar sendo construída. Existe muita discussão porque fulano ele coloca lã de rocha dentro, ciclano coloca a lã de pet, mas ele coloca uma camada de borracha, Beltrano ele não coloca borracha, ele faz com lã de vidro e ele faz a bolsa, tá costuradinha. Essa daqui é de velcro, essa daqui é de botão, essa daqui é de correr, essa daqui não é de correr. Então tudo isso vai determinar o que? A capacidade de vedação. Então primeiramente você precisa ter algo que tenha uma vedação legal, tá? E você vai ter que ter algo aí que tenha um mix de material mínimo necessário aí para poder trabalhar em níveis de frequência diferentes e a densidade de todo esse conjunto, tá? Então, na maior parte dos casos, quando o problema de ruído ele é pequeno e você tem aí
paredes bastante reforçadas, a cortina acústica ela pode resolver sim seu problema, tá? Assim como tem muitos casos que você coloca uma cortina acústica ali, dessa bolsona aí, né? Igual eu comentei, parece uma proteção de elevador. Você coloca uma cortina dessa aí, não adianta nada. Tem casos que é desse jeito, tá? Pergunte, né? Se quem está te vendendo, se ele tem um laudo ali de quanto vai isolar. Aí você coloca em toda essa equação da parede versus barulho e tudo mais, e você vai conseguir prever um pouco do resultado dessa cortina. O outro produto, né, uma classe de preço muito mais alta, é a janela sobreposta de vidro. Aí você tem tipos de vidro que eles vão trabalhar em níveis diferentes de frequência. É um produto que tem uma vedação muito mais robusta. É um produto que ele tem aí uma capacidade de isolamento melhor que a da cortina, justamente por causa dos materiais envolvidos ali da fabricação e a densidade dele, tá? Flávio, qual que é melhor? Vidro duplo, triplo, quádruplo? Isso daí está relacionado ao tipo do problema que você tem, tá? Então os vidros ali, a composição do vidro laminado ali, ele vai favorecer um pouco mais aí um leque de frequência, outro, enfim, é o problema versus toda a situação. Qual que é toda a situação? É toda a tua fachada, toda a tua entrada de som, né? O tipo do problema que você está falando ali, eu tô com ruído aéreo, barulho de moto, beleza, então tá chegando nesse nível, estou em determinado andar de tal prédio, então acredito não, né? Então fisicamente falando aqui, exemplo, né? A janela de vidro triplo aqui vai resolver teu problema. Beleza? Galera, se você tem dúvida sobre esse assunto, deixa no comentário aqui. Se você tem um problema, compartilha com a gente aqui no meu Instagram, né, a Acústica Gold. Você vai ver muitos trabalhos lá que a gente fez de isolamento de janela. Beleza? Valeu, deixa o like, segue a gente aí e não compre nenhuma solução antes de falar com a gente. Depois eu vou falar da minha solução, que eu inventei. Valeu!